Vamos abrir nossa Bíblia aí, então. Pega a sua Bíblia, abra aí no segundo livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas, 7, 13 e 14. Muitos de nós falamos assim, ó. Abra sua Bíblia em segundo Crônicas. Não é segunda Crônicas, é segundo Crônicas. Por que segundo? Porque é o segundo livro de Crônicas. Tá bem? Então aí mais um ensino de como nós tratamos os escritos da palavra, né? As cartas de Paulo, né, são cartas. Então a gente fala na Primeira Coríntios, não é Primeiro Coríntios, é Primeira Coríntios, primeira carta ou primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Tá? Então, quando a gente abrevia, tirando ali o livro e a carta, nós falamos então só ali o termo inicial, primeiro ou primeira. Tá bem? Glória a Deus por isso. Aprendendo da palavra. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. O tema desta mensagem é como ser atendido por Deus. Como ser atendido por Deus. Ser atendido por Deus é não ser somente ouvido por Deus, mas ser atendido por Deus, tendo uma resposta, uma ação, algo que Deus venha fazer. Como receber algo de Deus, irmão Fernando, é o tema desta nossa live. É o tema deste vídeo. Como ser atendido por Deus? É uma pergunta muito boa, hein? Quem sabe você já fez essa pergunta muitas vezes. Né? Por que Deus não responde às minhas orações? Por que eu não sou atendida por Deus, não é? Talvez. Então, se você já fez essa pergunta aí, manda um aceninho aí durante a live, diz, ó, eu já fiz essa pergunta, né, e tenho feito essa pergunta, me fiz essa pergunta hoje ainda, por que não sou atendido, por que não sou atendida por Deus? Tá bem? Então, o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar, nos mostrar princípios que nós podemos e devemos seguir para então sermos ouvidos por Deus. Então sermos atendidos por Deus. Então, nessa palavra, nessa passagem que está no livro de Crônicas, na verdade, é uma resposta a uma oração e a consagração do templo em Jerusalém, por Salomão. Então, após a consagração do templo e na consagração do templo, Salomão então fala com Deus, ora a Deus, e aí então Deus ele vem falar as seguintes condicionantes para ser tocado no seu coração, em que venha ouvir o clamor e atender o clamor do seu povo, Então, se você vai ler o segundo livro de Crônicas 7, 14 especialmente, ele fala, são condições. Deus ele impõe condições, e a gente pode chamar de princípios, que Deus coloca e não muda, princípios para ser
ouvido por Deus e atendido por Deus. Muitos pregadores por aí, pessoas, gostam de falar, muitos que eu chamo dos coaches evangélicos, gostam de dar fórmulas de sucesso, fórmulas de ser bem-sucedido na vida, né? 5 passos para o sucesso, 4 passos para a vitória e tantas outras coisas, né? E eu vou falar, nós vamos ver, irmãos, a Bíblia, e o Evangelho é algo tão simples, coisas simples, não são mirabolantes, não são fórmulas mágicas, mas o que está na palavra. A palavra de Deus, o Evangelho de Cristo é simples, é prática. É prática, nós temos que praticar aquilo que está na palavra. Agora, se eu não estudo, se eu não leio a palavra, como é que eu vou entender? Aí eu vou ficar, então, à mercê de coaches evangélicos por aí, me dando fórmulas de sucesso, né? Faça isso, faça aquilo outro. E, na verdade, já está escrito na Bíblia o que eu devo fazer. Aqui, essa fórmula, estes princípios de Deus, de 2 Crônicas 7,14, fala e começa dizendo assim, ó, e se? E se? Quer dizer, e se o povo, é uma condição, e se? Se é condição. Se fizer isso, então farei aquilo. Se o povo, que é o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, em resposta, eu vou ouvir do céu, vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. Então são condicionantes que Deus coloca condições para que ele possa, então, nos ouvir e nos atender. Certo, mas irmão Fernando, isso se falava então do povo de Israel, lá, sim, antes de Cristo vir, o povo de Deus era o povo de Israel, a nação de Israel. Mas quando Cristo veio, né, esta palavra de salvação, ela se estendeu aos gentios, dos quais nós, toda a humanidade, fora Israel, faz parte. Então, a salvação também nos alcançou, e hoje também aquele que se converte, aquele que se entrega a Jesus, também faz parte do povo de Deus. Então, eu e você, nós fazemos parte do povo de Deus. O povo de Deus não tem uma denominação na testa, não tem uma denominação no peito, está no seu coração, porque Jesus mora no seu coração. Simples assim. Se Jesus realmente mora no teu coração e você se entregou para ele, você pertence então ao povo de Deus. Então, essa palavra que nós lemos em 2 Crônicas 7,14 vale para nós sim, nos dias atuais, porque Deus não mudou. Mas é interessante, irmãos, antes de falar mais a fundo, né, deste tema, como ser atendido por Deus, o versículo 13 de 2 Crônicas fala o seguinte: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Olha só, mas irmão Fernando, será que Deus pode fazer isso mesmo? Será que Deus fez isto ao povo de Israel? De fechar os céus para não haver chuva, de mandar os gafanhotos para consumir a terra, ou enviar uma peste no meio do povo? Aconteceu sim, porque o povo se tornou rebelde em se afastar do Senhor e a buscar outros deuses. Trocou o Senhor, o Salvador, o Redentor deles, o cuidador deles, para se lançar em cultos, em adoração a outros deuses, a não o Senhor. Então o Senhor permitiu estas coisas para que o povo caísse em si e se voltasse para ele, né? Então, primeira condicionante para que nós possamos sermos atendidos por Deus, para que você possa ser atendida por Deus, é fazer parte do povo de Deus. Primeira coisa e essencial, fazer parte do povo de Deus. E aqui eu falo, irmãos, não para ser ouvido uma vez somente por Deus. Porque certamente tem pessoas
né, que ainda não faziam parte do povo de Deus, mas vão ali no momento de desespero, no momento de uma luta intensa, vão lá e se humilham aos pés do Senhor e dizem: Deus, se tu existe mesmo, me ajuda. Ou eu faço um voto, eu vou te servir, eu vou te obedecer por toda a minha vida. Ainda falava isso um pouco mais cedo com o meu sogro, né, que fez as suas promessas ao Senhor e depois não as cumpriu no começo, mas depois Deus teve que apertar um pouco mais. Ele veio a cumprir a sua palavra de servir ao Senhor se alcançasse uma bênção. Mas são fatos, são circunstâncias bem pontuais, entende? Agora nós que vivemos diante de Deus e somos parte do povo de Deus, como sermos atendidos por Deus, e não só em uma coisa, num desespero, numa situação bem pontual, mas na nossa vida, no cotidiano da nossa vida, como sermos atendidos pelo Senhor. Primeiro, então, fazermos parte do povo de Deus. Para fazermos parte do povo de Deus, o ser humano tem que se render a Deus e tem que se converter ao Senhor. Tem que aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Ou seja, já que Jesus é o Senhor e Salvador do mundo, então o ser humano precisa aceitar essa salvação, essa redenção que vem de Jesus. Primeira coisa, aceitar ao Senhor como seu Senhor e Salvador, né? Você que está me ouvindo, me vendo aí, vai assistir. Se você ainda não faz parte do povo de Deus, ainda não tem certeza, você ainda não se entregou de verdade para Jesus, aceita o Senhor, se entrega a Ele, te rende a Ele, porque é tempo de você buscar o Senhor, como eu também preciso. Todo ser humano precisa de Deus. Se Deus Pai enviou seu Filho Jesus a morrer por nós numa cruz, e por que então eu estou ainda rejeitando? Por que estou ainda resistindo a isso? Não, vou aceitar a Ele como meu Senhor e Salvador, para que mude a minha vida. Outra coisa, para ser povo de Deus, eu não posso ser povo de Deus e não ter mudança na minha vida. Que o próprio Deus, através do Espírito Santo, vai transformando a nossa vida à imagem e à semelhança dele. Ou seja, o nosso Pai querido quer transformar nosso coração para nós andarmos nos caminhos da verdade, nos caminhos dele, para que nós possamos andar com ele e sermos cada dia mais felizes. Irmão Fernando, então é só isso? Andando com Deus eu vou ter só felicidade? Não falei isso. Eu falei que é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, mas vai ter aflição, vai ter dificuldade, então vai ter que clamar e vai ter que buscar no Senhor uma resposta. Então tem uma regrinha assim, tem princípios que nós devemos seguir para sermos atendidos pelo Senhor. Primeiro, fazermos parte do povo de Deus. Segundo, é muito importante isso que eu vou falar. Segundo, compreender que todas as situações e aflições pelas quais nos acometem, né, servem para nos aproximar de Deus. Né? Às vezes, Deus, que nos ama tanto, nos vê se afastando dele, se distanciando do Senhor, com as aflições, com as perturbações do dia a dia, com o trabalho, com outras coisas tomando a prioridade em nossas vidas, e nós vamos deixando Deus de lado, né? Como se fosse uma religião. Não, o nosso Deus não é uma religião, o nosso Deus, é real, é vivo, é o rei de toda a criação e também deve ser o rei do nosso coração. Aonde quer que a gente esteja, nós, eu e você, não deixamos de sermos cristãos porque estamos no trabalho, ou estamos na escola, ou estamos na rua. Nós não deixamos de ter Jesus no nosso coração. Ele continua sempre conosco a nos ajudar, a nos cuidar em qualquer lugar que nós estejamos. Então, as circunstâncias que vão acontecendo em nossas vidas, elas têm sim um propósito. Propósito. Irmão Fernando, então situações difíceis que eu passo na minha vida têm propósito de Deus? Eu digo para você com toda a sabedoria que vem do Senhor da palavra. Tem propósito sim, se você é um cristão, se você é um crente. E essas circunstâncias, essas situações são meios que Deus tem para nos atrair de volta para Ele. Porque às vezes nós somos rebeldes,
em relação a Deus, porque às vezes outras coisas estão tomando, às vezes, o lugar de Deus nas nossas vidas. É ou não é, meu irmão? É ou não é, minha irmã? Presta atenção de que a gente tem que reconhecer. Então a gente tem que compreender que as circunstâncias que estão acontecendo para nós, em nossas vidas, são para nos chamar de volta para Deus. Então, olha só, versículo 13 de 2 Crônicas 7 diz assim: se eu fechar os céus, fechou o céu. Estava tudo indo bem, de repente, fechou o céu. Não choveu, porque o povo naquele tempo era um povo, basicamente, vivia da agricultura e precisava muito da chuva. Mas se Deus fechasse a chuva, não ia ter, então, colheita. Ia ter, então, dificuldade, muita dificuldade. Então, se eu fechar os céus e não chover, ou se eu ordenar os gafanhotos que venham consumir a terra, ou se eu enviar a peste no meio do meu povo, quer dizer, se eu permitir coisas não tão boas ao meu povo, porque o meu povo se tornou rebelde, está se ocupando de outras coisas e, em prioridade, não eu, está se afastando de mim, servindo até mesmo até outros deuses, então eu vou ter que tomar uma atitude. Sabe, irmãos, na nossa vida, na minha vida, na sua vida, Deus toma atitudes, e é Deus tomando, para que a gente venha a cair em si, a reconhecer que eu preciso me voltar para Deus, voltar para os caminhos, me consertar, pedir perdão, né? Então, primeiro lugar, ser povo de Deus, para ser atendido pelo Senhor. Primeiro lugar, ser povo de Deus. Segundo lugar, compreender que as situações que estão acontecendo são para o meu bem, para que eu me volte para o Senhor, para que eu venha estar aos pés dele, para que eu venha ter comunhão com ele. Então, agora em diante, irmão, você que é cristão, você que é cristã, você vai perceber, e o Espírito Santo vai falar contigo em cada situação que acontecer em sua vida, porque certamente nessa situação Deus sempre terá um propósito, e um propósito bom. Mas, irmão Fernando, é dor, é dificuldade, é aflição. Aí, para não ter uma dor muito maior, Deus não quer que a gente venha a sofrer, mas é necessário às vezes que Deus dê uma varadinha na gente, né? Então, essas dificuldades, aflições que a gente passa, lutas, são varadinhas de Deus, devido à nossa própria rebeldia, nossa própria dureza de coração, nosso próprio coração orgulhoso, né? Então Deus tenha misericórdia de nós e o Senhor venha nos ajudar, né? Nessa caminhada de fé. Precisamos então, irmãos, se dobrar, né? Por falar em se dobrar, o terceiro tópico para nós sermos atendidos por Deus está no versículo 7,14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ô irmão, aí é difícil, porque nós, seres humanos, nós somos profissionais no orgulho, em sermos orgulhosos, e pior ainda, às vezes, de tão orgulhosos que somos, nós dizemos: eu não sou orgulhoso. A gente está mentindo, gente. Nós precisamos então reconhecer que somos orgulhosos, sim. E precisamos então, diante de Deus, não adianta, nós temos que nos humilhar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome se humilhar. Então, se humilhar é descer do pedestal do nosso coração orgulhoso. Se humilhar é reconhecer que nós somos pobre, miserável, pecador. É reconhecer que eu necessito desesperadamente da misericórdia de Deus. Se humilhar é reconhecer a sua incompetência. Irmãos, eu gosto muito de orar e falar com o Senhor assim, sabe? Lógico, eu tenho aprendido também, como cada um de você que está aí me ouvindo, a caminhar com Deus, obedecer a sua palavra. Eu tenho entendido que eu devo declarar sempre: Senhor, eu sou incompetente, mas tu podes, tu és competente, tu tens poder, tu podes fazer o impossível. Tudo aquilo que eu sou incompetente, tu podes, Deus. Então me ajuda, me socorre, estende a tua mão, meu Senhor. E tem dado certo, viu? Então isso é se humilhar diante de Deus.
É reconhecer, irmãos, se humilhar, é reconhecer que Deus é que é grande e não eu. Deus é que é grande. Eu não sou grande. Mas às vezes nosso coração nos prega peça dizendo que eu posso, que eu consigo, que eu tenho condições, que eu sei resolver, que eu sou mais eu, que eu tenho as minhas vontades, os meus quereres e que não preciso de ninguém. Puxa vida, aí Deus precisa dar muitos puxões de orelha na gente até a gente aprender que a gente é um pobre, miserável pecador, né, que precisa aprender a depender totalmente dele. Então, se humilhar é se dobrar diante de Deus, é se render diante de Deus. Então, para ser atendido por Deus, eu preciso ser povo de Deus, preciso entender que o que está acontecendo é um chamado, é um propósito de Deus na minha vida, e também tenho que me humilhar. Sabe, meu irmão, minha irmã, olha o segredo grande que Deus está revelando para ti e para mim. Nós que somos povo, você que é povo, se humilha na presença do Senhor. Se humilha na presença do Senhor. Sabe o que diz em 1 Pedro, primeira carta de Pedro 5, do 5 ao 6, diz assim: Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos. Deus resiste. Deus ele resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graça, dá favor aos humildes no seu coração, a humildade, reconhecer que é nada. Aos humildes Deus dá graça. Então Pedro fala no versículo 6, ele escreve assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Humilhai-vos. Gente, com Deus não tem meio termo. Não tem coração orgulhoso. Não tem coração que se coloque diante de Deus em soberba. Não adianta. Deus vai abater. Deus vai quebrar a crista, né? Deus vai fazer a pessoa ser quebrada até aprender que precisa de Deus e que não é nada sem Ele. Então, quando nós, seres humanos, aprendemos a nos humilhar diante do Deus que criou todas estas coisas, todo-poderoso, que merece adoração, louvor e glória sempre, sempre, sempre. Se eu aprender este passo, é um passo muito importante para que Deus venha a me atender. O tema da nossa mensagem é como ser atendido, atendida por Deus. Como que eu tenho que fazer para ser atendido? Não só ouvido, mas atendido, ter uma resposta de Deus. Começa aí, gente. Ser povo de Deus, compreender as situações como um propósito de Deus na minha vida, me chamando para Ele. Terceiro, se humilhando. Se humilhando diante de Deus. Reconhecendo que é nada, né? Um quarto passo aí, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Olha, grandes segredos, irmão, que tu revela. Irmãos, eu gosto sempre de dizer que todas as vezes de melhora, de vida com Deus, de mudança, tudo passa por esses princípios sempre que são se humilhar, orar, ler a palavra, jejuar. Isso é a vida do cristão. Se o cristão não faz isso, como é que ele é cristão? Como é que ele é cristão se ele não lê a palavra? Como é que ele é cristão se ele não obedece a palavra? Como é que ele é cristão se ele não ora? Como é que ele é cristão se ele não jejua? Como é que ele é cristão? Como é que ele vai saber da vontade de seu pai se ele não lê a palavra? Como é que ele vai ter intimidade com o seu pai se ele não ora? Orar, gente, ele é um meio que nos aproxima de Deus, no nosso relacionamento com Deus. Orar é falar com Deus. Não é repetir reza. Orar nunca foi repetir rezas. Não. Orar é
abrir o meu coração diante de Deus e saber e crer que Ele está me ouvindo. Ouvindo é abrir o coração, declarar tudo que está no meu coração para o Senhor, contar tudo, não esconder nada. De Deus, meu irmão, de Deus, minha irmã, você não esconde nada. Eu escondo de você, você esconde de mim, mas de Deus a gente não consegue esconder nada, porque Ele é Deus, Ele conhece o nosso coração. Aliás, foi Ele quem fez o nosso coração. Então Ele sabe muito bem daquilo que se passa no nosso coração, mas Ele precisa ouvir, Ele deseja ouvir a nossa voz. A Bíblia diz que os sacrifícios dos tolos é abominável a Deus, mas a oração dos justos é o seu contentamento. Oração. Deus quer ouvir a sua voz, meu irmão, minha irmã. Deus quer ouvir a minha voz. Deus quer que você venha ali, então, fazer um tempo de oração no seu dia. Irmão Fernando, eu não tenho tempo. Não tem tempo? Você não tem tempo para Deus. Você está querendo dizer isso para mim? Tá, tudo bem para mim, até posso aceitar, né? Até posso aceitar, posso compreender a vida corrida, o trabalho, família, mas Jesus da glória, você não tem tempo para Deus. Se não tem uma prioridadezinha, pequenininhazinha para Deus, tem sim, meu irmão, tem sim, minha irmã. É só ter um pouquinho de disciplina. Então, discipline-se. Discipline-se, Fernando, discipline-se, Maria, João, você que está me escutando aí, discipline-se a orar, a buscar o Senhor, a se dobrar diante dEle, a confessar que você é nada, que você precisa dEle, mas que você o ama, que Ele lhe quer bem e que você quer falar com Ele como teu Pai, quer intimidade com Ele. Então, oração é relacionamento com Deus. Como é que eu posso chamar Deus de Pai se eu nem conheço a Ele, se eu nem falo com Ele? Então, a oração nos aproxima de Deus. Então, em quarto lugar, oração. Ser povo de Deus, compreender que as situações que estão acontecendo, situações ruins na minha vida, têm um propósito de Deus para me atrair para Ele, e que é uma obra dEle, para me chamar para Ele, porque é um amor isso. Terceiro, se humilhar, se render aos pés do Senhor. Quarto, orar, falar com Deus. Quinto lugar, o que devo fazer para ser atendido pelo Senhor? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, buscar a face do Senhor. O que significa buscar a face do Senhor, irmão Fernando? Me explica aí. Eu não sei. O que é buscar a face do Senhor? É buscar a presença de Deus. É ir a Deus de verdade, de todo o coração. É ir a Deus com perseverança. É ir a Deus com persistência. É ir a Deus sem desistir. É querer Deus, querer sentir a presença dEle na sua vida. Então, Deus pede que eu não só ore, mas que eu busque a face dEle, que eu busque estar na presença dEle. Buscar a face é estar diante de Deus. De todo o coração, com fé. Aí entra a fé também, meu irmão. Você não vê Deus, você não sente Deus, você não ouve Deus muitas vezes, mas você crê, você acredita que Ele está te ouvindo, que está ali juntinho de você quando você está orando. Oh, aleluia! Quando você ora e você sente Jesus ali contigo, no meio da tua luta, no meio da tempestade, lá no quarto, no banheiro, na sala, Jesus está ali contigo, te ajudando na oração, você crê nele, que Jesus está contigo, aleluia. Creia assim, meu irmão, minha irmã, que Jesus está contigo, como Ele está conosco agora aqui, eu sinto a presença dEle aqui, aleluia, Jesus está conosco aqui nos ajudando. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em torno do meu nome, ali estarei no meio deles. Jesus está no nosso meio e Jesus nunca te abandona. Então isso é buscar a face do Senhor, é querer a Ele de todo o coração. De todo o coração, Jeremias escreveu no seu livro, Jeremias 29, do 11 ao 13, Jeremias 29, do 11 ao 13, Deus fala assim, através do profeta, porque eu,
bem sei, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Eu sei. Deus diz, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Eu sei os pensamentos que eu tenho para vocês, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim, aquilo que vocês esperam. Eu tenho esses pensamentos. E Deus diz então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Orareis a mim, aí ó, o segredo. Vocês orarão a mim e eu vou ouvir. Você orará a mim e eu vou te ouvir. E a Bíblia nos diz no versículo 13, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. E buscar-me-eis a minha face, e vocês vão me achar quando me buscar de todo o coração. Irmão, com Deus não existe meia coisa, não, com Deus é inteiro. Irmão, irmã, busque a Deus por inteiro diante dele. Se entregue ao Senhor. Faça a tua oração, não faça a tua oração de qualquer jeito. Para ser atendido por Deus, busca de todo o coração. Mas se você então seguir estes passos, se você seguir estes princípios, Deus então vai te ouvir. Primeiro, você tem que fazer parte do povo de Deus, você tem que se converter ao Senhor, se entregar a Ele. Segundo, você tem que entender que as situações que acontecem em tua vida é para te aproximar de Deus. Deus permite para que você se volte para Ele, que você está se afastando dEle, está sendo rebelde, dando prioridade a todas as coisas menos a Ele, para que você se volte para Ele. Falar ao Senhor, falar com Ele. Quinto lugar, buscar a face do Senhor. Buscar a presença dEle com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa fé. Meu irmão, exerça a tua fé de uma vez por todas diante de Deus. Se dobre a Ele, acreditando que Ele está te ouvindo, que Ele está contigo ali do teu ladinho, onde você está orando. Quer seja na rua, no quarto, no trabalho, no carro, Ele está ali te ouvindo e quer te ouvir. Aleluia, aleluia, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, sexto lugar, se converter dos seus maus caminhos. O que é isso, irmão Fernando? O que são maus caminhos? Por que eu tenho que me converter dos maus caminhos? Se converter é tomar um sentido contrário ao mau caminho, é acertar o meu caminhar com Deus. É abandonar o pecado, o pecadinho, o pecadão, pode chamar do jeito que seja, mas abandonar o pecado, abandonar os maus caminhos. Deus diz que nós temos maus caminhos, caminhos que nos afastam dele, que nos fazem pecar, Então, se converter ao Senhor dos nossos maus caminhos é confessar os nossos pecados a Deus. Irmão, irmã, confesse para Deus os seus pecados. Confesse para Deus. Então, se converter dos maus caminhos é se arrepender dos pecados e pedir perdão para Deus. Pedir perdão ao Senhor pelos meus maus caminhos. Sinceramente, peça perdão ao Senhor, dizendo: Senhor, eu estou arrependido, eu não quero mais fazer isso que eu estou fazendo e errando, mas também, Senhor, eu quero abandonar isso. Irmão, abandona essas práticas erradas. Abandonemos nós as práticas erradas, os maus caminhos que nos afastam de Deus, nos afastam do caminho do Senhor. Então, nós devemos nos converter, abandonar esse caminho errado e ir para o caminho certo. E onde está o caminho certo, irmão Fernando? Através da palavra de Deus. Palavra de Deus. Então, se converter dos seus maus caminhos também é importante, isso que eu vou dizer agora, irmão. Se converter dos seus maus caminhos é pedir perdão
para as pessoas a quem eu ofendi, machuquei, maltratei. Eu tenho que pedir perdão para as pessoas. Isso é me converter do meu mau caminho, porque eu pecar contra uma pessoa, ofender, maltratar, enganar, eu estou num caminho mal, e Deus diz, se converte desse caminho mal, saia daí, passe para o caminho do bem. Então eu tenho que me arrepender e pedir perdão para as pessoas às quais eu magoei. Peça perdão, meu irmão, peça perdão, minha irmã. Está aí um segredo profundo para você, que o Espírito Santo quer te revelar. Por que Deus não está me atendendo? Eu oro, eu jejuo, eu dou oferta, eu vou à igreja e Deus não me atende, irmão Fernando. Sabe por quê, irmão? Pode estar acontecendo, irmã, lá dentro do coração você não perdoa ele, aquele. Você ainda tem pessoas guardadas em cadeias no teu coração. Você não liberou perdão para pessoas, quem sabe, que te fizeram mal. Você ainda guarda no teu coração também, é uma outra situação. Que você não libera perdão para quem te magoou, e você tem a pessoa aqui presa no teu coração em grilhões, dizendo, não, vai ter que sofrer, eu não quero, não vou perdoar, não tem perdão. Como não tem perdão? Se Jesus derramou o seu sangue para nos perdoar, como eu, um pobre mortal, não vou perdoar. Se Cristo perdoou a mim, tão grande pecador, irmãos, nós temos que aprender a perdoar. Então, decida perdoar hoje. Hoje nós vamos terminar essa live aqui, depois você vai assistir esse vídeo, você vai se dobrar diante de Deus na tua próxima oração. Você diz, Senhor Jesus, eu te peço perdão, porque meu coração é muito duro e eu não tenho perdoado essa pessoa, essa, porque me fez tal e tal coisa, porque me feriu. Mas agora eu quero liberar perdão, Deus, porque eu entendi que o teu perdão, que é maior, me constrange a que eu venha perdoar as pessoas que me maltrataram, que me feriram, Senhor. Então, não quero ter mais ninguém preso no meu coração, em grilhões, em nome de Jesus. E também, Senhor, me ajuda a pedir perdão para as pessoas a quem eu magoei, a quem eu maltratei, né? Porque senão, irmãos, se essa barreira do pecado, se o mau caminho não sair da gente, não sair do nosso relacionamento com Deus, Deus não vai nos atender. Sabe por quê? Isaías 59, versículo 2, diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deus sequer nos ouve. Deus sequer nos ouve quando nós estamos em vida de pecado, quando nós temos pecado em nossa vida. Deus sequer nos ouve. Então decida liberar perdão. Faz uma lista aí, ora, sei lá, rasga, queima, mas faça alguma coisa. Faça alguma coisa para remover essa barreira, para que você venha se converter deste mau caminho que está em sua vida, como uma barreira impedindo que as tuas orações cheguem até Deus e Deus possa então não só te ouvir, mas também te atender, meu irmão, minha irmã. Peça perdão e libere perdão para os seres humanos, para as pessoas e também para Deus. Está entendendo? Então Deus vai te ouvir. Deus vai te ouvir. Vamos lá então. Olha as condicionantes de Deus. Se o meu povo fizer isso que eu disser agora, eu vou ouvir, eu vou sarar, eu vou perdoar, eu vou fazer, eu vou atender. Mas vamos lá, se o meu povo, eu e você, se o meu povo que se chama pelo meu nome, o nome do Senhor, se humilhar, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, aqui, assim, 4, dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, vou remover a barreira,
porque só quem perdoa o pecado é Deus. Vou remover os pecados desse Fernando aí e vou sarar a sua terra. Eu vou responder. Sarar a terra aqui vou responder, eu vou atender, eu vou operar, eu vou fazer um milagre, eu vou realizar, porque ele está seguindo os princípios que eu propus para ele, estabeleci para ele, para que ele venha a se render diante da minha face, se humilhar perante mim, e a depender de mim, e a confiar em mim, e a remover seus caminhos maus. Então, não tem jeito, eu tenho que ouvir dos céus, perdoar os seus pecados e sarar a sua terra, trazer resposta, fazer um milagre, operar na vida dele e dela, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, que benção esta palavra, que benção essa palavra. Marca aí na sua Bíblia, marca aí na sua Bíblia, segundo livro de Crônicas 7:14, segundo livro de Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então eu vou atender o meu povo, mas existe um ser, existem condições. Irmãos, irmão, tá aí as regras, os 7 passos, 8 passos, tá aqui a sequência que eu e você temos que ter para tudo em nossa vida com Deus. Uma vida de vitória com Deus, eu tenho que seguir estes passos. Estes passos. Não tem outra conversa com Deus, não tem nem como eu chegar diante de Deus se eu não seguir esses princípios de Deus. Princípios do Senhor Deus, do Criador de todas as coisas. Nós temos, irmãos, glória a Deus, através do sangue e do corpo, da carne de Cristo, né? O véu do templo se rasgou, hoje nós temos um novo e vivo caminho até o Pai, e podemos falar com o Criador do universo, o nosso Pai, sabendo que Ele nos escolheu, nos escutou e nos atendeu. Meu Deus, irmãos, você já parou para pensar nisso? O Criador de tudo que existe está te ouvindo, e agora te ensinou não só te ouvir, mas te atender. Olha a importância que eu e você temos para Ele, em que Ele venha nos ensinar como devemos fazer para sermos atendidos por Ele. Aleluia, meu irmão, minha irmã. Glorifica a Deus por isso. Nunca mais se esqueça disso, de como Deus te ensina. Porque Ele é um Pai amoroso, um Pai bondoso que ensina aos seus filhos no caminho que devem andar. É isso que o Espírito Santo faz com a gente, nos ensinando o caminho que nós devemos andar. Esta palavra, este tema, como ser atendido por Deus, como ser atendida por Deus. Está aqui a resposta, está aqui a resposta. Leia segundo livro de Crônicas 7, do 13, né? Do 13 nos dá um contexto, segundo Crônicas 7, 13 e o 14, né? E Deus vai nos responder, né? A palavra de Deus fala, né? Quando Jesus ensina os seus discípulos a orarem, eles pedindo, Senhor, nos ensina a orar. Jesus diz, olha, você vai, fecha a porta do teu quarto lá e te humilha diante do teu Pai, que te vê em secreto, né? Fala com Ele lá, vai se humilhar com teu Pai. É diante de Deus que tem que se humilhar, meus irmãos. Se render lá. E teu Pai, Jesus fala, o teu Pai que te vê em secreto vai te recompensar, vai te atender. Mas busca de todo o coração, busca de todo entendimento, fala com Deus, irmãos. É tempo de você tomar uma posição, eu tomar uma posição de orar mais, de buscar mais a face do Senhor, entregando nossa casa, nossa família, nosso trabalho, nosso estudo, tudo em nossa vida entregar diante de Deus e dizer, Deus, escuta-me, ajuda-me, dá-me sabedoria, tem misericórdia de mim. Irmãos, nós verdadeiramente somos assim, incompetentes diante de Deus, miseráveis pecadores, carentes da misericórdia de Deus. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas se renovam todo dia. E outra passagem também nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos.
Não é pelo teu jeito de ser, não, meu irmão, porque tu é bonito, tu é feio, tu é gordo, tu é alto, não, pelo teu jeito de ser, que eu sou muito temente a Deus, que eu vou muito à igreja, não é por isso. É porque a misericórdia de Deus veio sobre ti, a graça de Deus veio sobre ti, o amor de Deus veio sobre ti, é uma decisão dele, porque ele te amou primeiro, ele decidiu te amar e te ama. Aleluia! Deus te ama. Com certeza, muito, muito. Vamos orar? Como ser atendido, como ser atendida por Deus. Se humilhar, orar, buscar a face de Deus e se converter dos seus maus caminhos. Tá aí, ó. Tá aí, ó, os princípios de Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de aprender da tua palavra, nos ensinar, amado Espírito Santo. Nós te louvamos porque o Senhor nos ensina. Oh, Deus! Quem somos nós, Senhor? Quem somos nós, muitas vezes soberbos, orgulhosos, muitas vezes rebeldes à tua voz, rebeldes à tua palavra, mas o Senhor nos ama tanto. E o Senhor insiste em nos ensinar, em nos corrigir, porque o Senhor nos ama de verdade, Pai. Precioso, precioso é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Pai, perdoa nossos pecados. Nós nos humilhamos perante a tua face. Nós nos convertemos dos nossos maus caminhos. E queremos receber mais do Senhor, Pai. Atende-nos, Pai. Escuta-nos, Senhor. Escuta este meu irmão, esta minha irmã que está passando por dificuldade, por luta, Senhor. Atende, Senhor. Quem sabe o seu lar está, Deus, em intriga, em briga, em discórdia, Pai, em desamor, em desarmonia. Ajuda, Senhor. Eu repreendo toda ação maligna, diabólica contra a tua casa, meu irmão. Tua casa, meu irmão, em nome de Jesus. Tua casa, minha irmã, em nome de Jesus. Receba do poder de Deus, da graça do Senhor. Receba da unção de Deus em tua vida, em nome de Jesus, porque Deus quer estar contigo, lutando por ti, meu irmão, minha irmã, mas então vá até Ele com todo o coração, com todas as tuas forças, e se humilha aos pés do Senhor e fala com Ele, abandona os maus caminhos, libera perdão às pessoas, peça perdão às pessoas, tira o pecado do teu coração, em nome de Jesus, como eu também preciso. Ó Deus, precisamos de Ti, do Teu favor, da Tua graça, do Teu amor, Senhor. Pai, se alguém está enfermo, receba da bênção do Senhor agora. Toda enfermidade saia, espírito de enfermidade saia, todo espírito de perturbação saia em nome de Jesus. Demônios infiltrados saiam em nome de Jesus. Deixa essa casa, deixa essa família, deixa essa vida, em nome de Jesus, Pai. Opera, eu te peço, opera o teu milagre, opera o teu favor, Pai. Responde às orações do teu povo. Nós somos o teu povo que se chama pelo teu nome, Senhor. Atende-nos, Deus, socorre-nos, Senhor. Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa confiança, Tu és o nosso pastor. Esperamos em Ti, Senhor. Mas também, Senhor, temos a convicção e a certeza que o Senhor nos ama e, Deus, que nós oramos a um Deus e clamamos a um Deus que pode salvar, que nos salva de verdade e que quer ter um relacionamento muito íntimo com cada um de nós. Pai, assim te louvamos por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Deus seja louvado. Você prestou atenção como Deus te ama? E te ensina. Deus te ensina. Com coisas simples, a palavra simples. Deus te ensina, Deus me ensina como eu tenho que fazer para chegar diante dEle e para que Ele me atenda. Você está entendendo, minha irmã? O que tem que fazer? Está entendendo que você devemos fazer? É isso. É se humilhar diante de Deus. É tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achar, né? E Ele está se dando a encontrar para a gente. Glória a Deus. Vivemos dias difíceis, é verdade. Mais do que nunca, é importante eu e você orarmos. Eu e você buscarmos a face de Deus.
eu e você realmente nos rendermos diante do Senhor. Dizer, Senhor, Tu é tudo para mim. Eu não vivo sem Ti. Espírito Santo me ensina, me dirige e conduz a minha vida, no meu relacionamento, na minha família, no meu trabalho, nos meus estudos, na rua, na viagem, onde quer que eu esteja. Jesus, vem comigo. Vem comigo, Senhor. Não me deixe sozinho, sozinha. E Deus estará contigo, meu irmão, minha irmã, porque Ele te ama muito. Deus te ama muito, Deus me ama muito, viu? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre, que o Senhor faça resplandecer a sua face, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor. Um beijão a todos, até a próxima, em nome de Jesus. Amém.